Alô, alô, bom dia, meus irmãos, bom dia, com muita alegria, muita paz no coração, né? Sempre, sempre, sempre aquela paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquela paz infinda que vem dos céus. Só Deus tem para dar esta paz. Então, que esta paz seja manifestada sempre em nossos corações. Deus abençoe a cada um conectados conosco neste momento. Que a graça sublime do Senhor sustente a sua vida, a nossa vida, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Gratos a Deus por mais um despertamento esta manhã. Deus ter nos acordados, né? Levantados, força para levantar, para encarar o dia novamente, né? Gratos a Deus, todo louvor, toda honra, toda a glória seja dada ao nosso grande Pai celestial. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, como é que tá chegando o som aí para os irmãos? Tá tudo bem, normal? Estamos aí com problema no equipamento, está? Estamos tentando ajustar, né? Dependemos de técnicos e tudo, mas tudo chega na hora certa, né? Graças a Deus, porque de todas as formas e maneiras, Deus provê um caminho, provê uma maneira. Ele é o nosso ajudador. Muito bem, Deus abençoe, bom dia, com muita alegria, meu querido irmão, pastor Paulo Sérgio. Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também a irmã Verônica, né? Já conectada conosco. Deus abençoe todos os irmãos, né? E alguns irmãos também já conectados conosco. Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Então, assim, somente com o Face, né? Sem aqui o computador oficial, então a gente perde aí. Não dá para colocar os hinos, não dá para colocar o fundo musical, né? Então vamos tocar assim. Podemos falar, né? Os irmãos têm tido paciência em ouvir. Que então Deus nos abençoe grandemente, né? Compartilhando para mais alguém, para mais alguns irmãos, né? Alcançando mais coração. Você que tem sempre feito isso, né? Com toda a sua dedicação, amor à obra de Deus. Compartilhando com mais alguém, em busca de mais alguém que possa ser esclarecido, né, por Deus. É aquele que já é esclarecido, alimentar deste pão que veio do céu, né, o maná da vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, o qual alimenta a nossa alma, a nossa vida, né? Então, assim, abençoados por Deus, nós glorificamos a Deus. Bom dia, irmã Lourdes Pimenta, né? Deus abençoe grandemente no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né? Obrigado, pastor Paulo, né? O som está saindo bom então. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Todos quantos conectados, Deus te abençoe, que a graça suprema de Deus possa falar em nossos corações, encher a nossa vida. Muito bem, então vamos à palavra de Deus esta manhã, tomando aqui do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. Nos diz assim: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então vamos pensar nesta manhã, saí de Deus e volto para Deus. Aleluia. Bom dia, irmã Vilaner, Deus abençoe. Então, pensar, né? Estamos aqui no mundo, de onde vim? O que estou fazendo aqui?
E para onde vou? Pensar o nosso destino, né? Porque até onde sabemos, a mente humana, né? É que temos esta vida aqui. Para muitos, a vida aqui é como de um animal. Morreu, acabou, não existe mais nada. O animal é o homem, nós sabemos que toda a linhagem animal, o homem também, nesta forma humana, ele veio chamado de animal, né? O homem é o animal racional, mas olhando então, se você olhar as mãos, pés, você vê que muitas coisas do animal se assemelham ao homem. Então Deus criou o homem na forma animal, mas o homem tem um espírito de vida que o animal não tem. Então o animal chega simplesmente a ser um ser vivente. Ele morreu, ele acabou, né? Enquanto que o corpo do homem morre, ele vai ao pó, mas a palavra de Deus diz que o espírito volta para Deus. Então saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, qual é o destino que podemos traçar nós para nós mesmos. Então vai depender da nossa escolha. Não é questão que Deus escolheu a mim, escolheu a você e desprezou o outro. Não, a escolha de Deus em sua onisciência, disse o profeta de Deus, foi dentro disto, dentro da escolha de cada um, Deus predestinou os seus filhos. Então olhar essa predestinação desde a eternidade, quando Deus teve os seus pensamentos, né, os seus princípios, pensando como ele seria um salvador, como salvaria se não havia nada perdido. Então em sua mente ele viu as pessoas, né? Primeiro ele viu-se como um salvador, ele seria um homem. E então, a partir de sua imagem, a sua semelhança, ele criou o homem, pois o homem é o único ser que é feito à imagem de Deus. Então, a imagem de Deus, ele nos criou, a sua imagem, né? Tanto o espírito como aquela imagem que foi manifestada através de seu Filho Jesus Cristo. Então você olhar dentro de Gênesis capítulo 1, ver um homem, espírito sendo criado, e depois Gênesis 2, o homem pó da terra. Então a união desses dois elementos, elemento terra e elemento espírito, né? Então o elemento humano, elemento espírito, se Deus aclopando, né? Juntando, sendo o espírito a vivificação deste corpo, que se tornou uma alma vivente, né? Uma natureza de vida, e dentro dessa natureza de vida, esse espírito de vida. E dentro desse espírito de vida que governa o nosso corpo, então precisamos pensar e ver quem é que nos governa. Pois então vamos ser governados por Deus ou governados pelo opositor de Deus, ou seja, por Satanás. Então isso é algo muito sério no tocante à nossa vida, saber a nossa existência aqui e qual é o espírito que conduz o nosso espírito. O espírito de Deus ou o espírito de Satanás, a verdadeira unção ou a falsa unção. A verdadeira unção é divina e a unção falsa, a do pecado. Então, estar nesse mundo conscientizados que viemos de Deus, todos quanto existimos, viemos de Deus, da mente de Deus. Mas então ver a predestinação, ver que nós estávamos nele antes da fundação do mundo, e então aqui manifestos. Então conhecer o caminho de volta para Deus, porque o homem se perdeu.
Claro, eu usei a escritura, quem disse, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então, São João 8, versículo 42, o Senhor Jesus disse assim também. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então nós sabemos que o Senhor Jesus estava aqui como Deus, enviado por Deus, gerado por Deus, para assim ser o precursor de volta ao céu, como nos relata em Hebreus. Então, olhando o precursor, aquele que abre caminho, faz o caminho, e ele apontou: eu sou o caminho, então não há outro. Então, dentro desta caminhada, precisamos ser conscientizados, todos conscientizados por Deus, instruídos por Deus, dentro da palavra de Deus. E assim, então, sabendo o nosso destino eterno em Deus, porque então sabemos que o pecado trouxe a divisão, a morte, a separação entre o homem e Deus. Então, olhar o homem eterno como o primeiro homem, que foi Adão, criado por Deus, e então guiado por Deus, tendo vida de Deus, caminhando com Deus, dentro do Éden, né, o jardim de delícias, o jardim de prazer, não o prazer carnal, mas aquele prazer da vida, tudo lindo, tudo belo, sem o pecado, sem a morte, sem a enfermidade. Então esse era o jardim do Éden, o jardim de delícias, o jardim de prazer, o jardim da presença constante de Deus. Então o homem vivendo cheio do Espírito de Deus e andando com Deus, adorando a Deus. É assim que Deus tem preparado para nós um jardim maravilhoso, um jardim de delícias. Onde será esse jardim? Esse jardim nós chamamos céu, ele é mesmo aqui na terra. Céu, os céus, né, vamos dizer, a presença de Deus. Deus, ele é o eterno. Ele é o onipresente, ele enche os céus e a terra. Ele está presente em todos os lugares, ele é o Espírito. É o ser espiritual que compreende, preenche todo o espaço. Então, assim, sendo Deus na presença de Adão, então nós estamos caminhando para esse regresso da vida eterna, o regresso de estar com Deus outra vez, saindo deste mundo de pecado, de morte, latrocínios, e só malícias e malícias, corrupção em cima de corrupção. Isto foi gerado pelo pecado. Então, saindo do jardim do Éden, do jardim de delícias, do lugar de delícias, entrando no pecado. Entrando no pecado, a mente humana foi surrupiada, foi tirada do seu estado normal. Por isso, então, não podemos nos ver na eternidade. A nossa mente ficou comprimida, limitada pelo pecado. E limitado, então, pelo pecado dentro da carne humana. Aí não conhecemos Deus. Quando ouvimos, é rejeitado. A mente rejeitando a conhecer o original, a palavra de Deus, tendo então seus próprios pensamentos, ou os pensamentos ensinados conforme uma doutrina religiosa,
Agora, as doutrinas religiosas são caminhos, né? São caminhos que não conduzem ao homem à salvação. Muitos ainda crerão no Senhor Jesus, ainda que estando na denominação, mas a Bíblia chama de virgem nécias, e estas virgens nécias, né? Falando das virgens nécias que sobrarem no mundo, neste tempo após o arrebatamento, porque então nós sabemos que haverá um rapto, haverá uma tomada, Deus tomará para si um povo, uma igreja, um povo santo, peculiar, é um povo zeloso de boas obras. O que é ser zeloso de boas obras? Zeloso de boas obras é primeiramente amar a Deus, depois de amar a Deus, guardar a sua lei, que é os seus mandamentos que é a sua palavra. Então todo acontecimento que está havendo na terra, que vai haver, grandes acontecimentos, talvez desconhecido para muitos, falando da ressurreição. Primeira ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitar primeiro. E depois nós que ficarmos vivos seremos transformados e então subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Então conhecer estas coisas, saber estas coisas, para obter fé na palavra de Deus, crer em Deus e assim sermos posicionados e guiados por Deus dentro de sua palavra. Então temos que nos voltar lá no princípio, olhando então desde a eternidade, todo o trajeto da criação e então a queda que trouxe a perdição. Estar perdido é você estar desnorteado, desorientado, não saber o que fazer. Muitas vezes perdido no caminho, então você traça em sua mente: eu vou por este caminho, e você vai e nunca chegará ao seu destino, pois não é aquele lugar que você deseja voltar. Então é isso que o pecado fez com o homem, ele desnorteou o homem. Ele apagou a mente do homem, mas todavia na consciência do homem, ele tem o seu lugar de origem, ele tem a sua pátria, ele fez uma viagem ao tempo e ele se perdeu no tempo. Então apareceu um guia chamado Satanás, e o guia chamado Satanás, ele leva para si mesmo, ele não leva você de volta para a sua pátria. Então vamos pensar que a nossa pátria, esta manhã, não somente pensar, mas com a certeza que a nossa pátria é a pátria celestial, é a nossa cidade celestial, é a Nova Jerusalém, é onde está Deus. E nós então estamos de volta a esta cidade, à procura dela, cujo autor e o artífice é Deus, o construtor desta cidade. Então Deus virá nos tomar, e então depois nós vemos esta nova Jerusalém, essa cidade do céu, descendo para a terra. Mas como chegaremos lá? O caminho ainda é aqui, a decisão é aqui. Estamos neste vale chamado morte. Vale da morte. Por que o vale da morte? O homem foi separado de Deus. Então neste mundo, esta terra que Deus criou para habitar com seus filhos, então a própria palavra de Deus nos afirma que os puros de coração herdarão a terra, os mansos, né? Os mansos de coração, filhos de Deus, herdarão a terra. Mas nós vamos herdar esta terra cheia de pecado? Não, Deus vai banir o pecado, ele vai banir a sujeira.
A terra voltará a ser aquele paraíso, aquele lugar de delícias, não haverá mais a morte, o pecado, por quê? Então, antes que isso aconteça, né, Deus veio para redimir, resgatar o coração humano, nos trazer a consciência verdadeira outra vez, a verdadeira fé original, apostólica. Por isso, então, Deus prometeu ao profeta Elias, ele disse, Elias restaurará todas as coisas. Então nós encontramos o profeta Elias deste tempo final, a luz do entardecer para o nosso coração, a luz do entardecer, depois da tarde não tem mais luz. Então você olha que a luz do entardecer é a mesma luz do amanhecer, é a mesma coluna de fogo, é o mesmo Deus, é a mesma palavra, é a mesma inspiração. Então, falando da mesma luz, é o azeite, é a palavra de Deus, é o cumprimento da sua palavra. Então, Deus cumprindo a sua palavra, enchendo o nosso coração com azeite, com preparo do Espírito Santo por meio da sua palavra, que ele mandou através das 7 eras em seus mensageiros, e chegando nesta hora seria a luz do entardecer, mas a luz do entardecer é a mesma luz que nasceu no Oriente. Aquela luz que nasceu no Oriente, ela se apresentou a Paulo no caminho de Damasco como a coluna de fogo, abrindo o princípio da era gentia, e chegando ao final da era gentia, a mesma coluna de fogo, manifestando da mesma qualidade, do mesmo poder, da mesma palavra de Deus, da mesma orientação. Então, regressando o nosso coração ao estado original, voltando à origem da fé apostólica, a fé e a crença num único e verdadeiro Deus. Então, ter a nossa mente voltada para Deus, sabendo então que fomos criados por Deus e estamos aqui no mundo, fomos apanhados em pecado. Satanás veio, deturpou o homem e fez o pecado dominar o homem. E este é o pecado que está dominando o mundo, a incredulidade é o pecado mãe. O que é incredulidade? É descrer da palavra de Deus. Não é porque eu digo, eu sou evangélico, isso não quer dizer nada. Eu sou um crente, isso não quer dizer nada. A Bíblia disse que até Satanás o crê. Não é assim que escreveu Tiago? Capítulo 2, versículo 19. Crês tu que é um só Deus? Fazes bem, pois também os demônios o creem. Então Satanás crê. A mente humana até crê que é um Deus, mas depois vem uma confusão trinitária, que tem atrapalhado a mente humana, tem tirado do estado normal. Então, levando as pessoas a vários tipos de crenças e nunca a verdadeira crença da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é enviada por Deus através de seus apóstolos, profetas, mensageiros, pois é assim que determinou as Escrituras. E então o próprio Deus se encarrega de cuidar da sua obra, pois Paulo disse, né? Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia da redenção. Então esse é o dia da redenção, Deus aperfeiçoando a sua obra, quando tomar a sua igreja, quando ele ressuscitar os seus santos, transformar a sua igreja da última hora, e ela ser tomada no arrebatamento juntamente com os santos que foram despertados das eras da igreja, que forma
a noiva no completo, desde os primórdios cristãos, né, os primeiros cristãos, que foram os apóstolos, a igreja primitiva, e então tomando-se as eras da igreja através de Paulo até chegar aqui no último mensageiro, que foi Brando, então desde Éfeso até a Laodiceia, então Deus tomando toda a sua igreja, arrebatando ao céu, e assim estamos de volta à eternidade com o nosso Deus. Aquele que pensou em nós na eternidade e viu cada filho e cada filha lutando contra o pecado, contra o mundo, contra a concupiscência da carne, deixando então a sua própria vida, renunciando a si mesmo, nascendo de novo, tomando forma de uma vida espiritual, o mesmo Espírito eterno que gerou a Jesus Cristo, aquele corpo humano que nasceu de Maria, mas foi o corpo de Deus, o habitat de Deus, um homem sem pecado, gerado do Espírito Santo, e então guiado por Deus, e então assim, isso nos leva ao novo nascimento, então, de sermos gerados por Deus, a sua palavra em nosso coração, gerando a vida de Deus em nós, voltando-nos à consciência verdadeira, de verdadeiros filhos de Deus. Então, levando-nos a saber que viemos de Deus, desde a eternidade, envolvidos neste plano de redenção por meio de Cristo Jesus, e agora voltando para Deus. Vim de Deus, volto para Deus, disse o Senhor Jesus. Então lembrar, como disse o profeta de Deus, ele disse que a mente foi apagada, não lembrávamos destas coisas. Então ser lembrados por Deus que nós viemos dele, fomos gerados por ele e agora redimidos por ele para ter de volta esta eternidade. Então ele vindo, ele mesmo é este caminho, ele abriu este caminho de volta. Portanto, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Então não há outro caminho, um caminho trinitário. Ele até te fala que existe o caminho verdadeiro, mas ele não deixa você chegar ao caminho verdadeiro. Por isso eu gosto de lembrar, né, que disse Salomão, há caminho para o homem que parece reto, mas o fim dele são caminhos da morte. Ao caminho que parece reto, a religião, pois porque ela parece reto, o caminho reto, é porque ela fala de Jesus Cristo. Mas ao falar de Jesus Cristo, ela envolve outros caminhos. Então, Salomão disse, né? Mas o seu fim são caminhos da morte. Por que caminhos? Ela criou caminhos trinitários. E por meio deste caminho trinitário de 3 pessoas, ela não deixa as pessoas chegar a Deus. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, disse o Senhor Jesus, a não ser por mim. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por Cristo Jesus. Então, é olhar nisso, ver que aí onde está o homem perdido, neste vale de morte chamado terra, chamado mundo, onde o pecado é o domínio sobre a raça humana. Agora, isso não faz diferença se é religioso ou não, se é crente ou não, dependendo do tipo da sua crença. Se não é a crença verdadeira da doutrina apostólica, é uma crença falsa, é um evangelho falso. Eu sou evangélico, mas conheço o evangelho verdadeiro? Então precisamos de Deus, sempre, para que assim Ele possa ativar a nossa mente espiritual,
apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é assim que escreveu Paulo em Efésios? Para tomarmos a armadura de Deus e apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Dardos inflamados. Quando você olha inflamados, você pensa numa enfermidade, é uma inflamação, é uma infecção generalizada, não tratando, ela vai matar o seu corpo. Então os dardos malignos de Satanás, os dardos espirituais, inflamações espirituais, e assim falando então, doenças espirituais, o diabo trouxe a doença espiritual, que chamamos de pecado, que é incredulidade, é descrer da palavra de Deus, e então ter a sua mente inflamada e até mesmo cauterizada com inflamação espiritual dentro, cauterizou aquilo e aquela inflamação não tem antibiótico espiritual que arranca, pois as pessoas mesmo se travam, pois a vida espiritual nós sabemos que ela é um livre-arbítrio, então as pessoas têm o direito de escolher, mas ao ouvir a voz de Deus endurece os seus corações, pela mente cauterizada, a razão espiritual que lhe foi ensinada, ou então o prendimento, que Satanás trouxe, a escravidão, através dos vícios, das drogas, das mentiras, de tudo aquilo que é o desejo carnal, a dissolução, a prostituição, o adultério, o amor ao dinheiro. Isso cauteriza o homem de tal forma que não deixa ele ser liberto. Oh, meus irmãos, que hora nós estamos vivendo! É uma hora gloriosa da máxima manifestação de Deus. A palavra de Deus sendo manifestada em sua plenitude, para tornar seus filhos plenos, como ele o é, como ele mostrou a sua plenitude em Cristo Jesus. Ainda que Cristo passou pela morte, ressuscitou, e então agora nos trazendo a convicção, o verdadeiro esclarecimento de vida eterna, e assim nós podermos estar então posicionados como os filhos de Deus, sabendo que o pecado tirou a visão espiritual da luz divina, do eterno, difundiu uma luz divina, mas segundo os pensamentos de Satanás, porque isto leva a uma adoração ao próprio Satanás. Então Satanás, ele é astuto, ele é sagaz. Dentro desta adoração, ele propõe uma adoração a Deus, onde ele usufrui daquela adoração. Por que que ele faz assim? Porque é o meio dele enganar. Sabendo que ele também é um adorador, ele foi criado como um anjo, e como um anjo ele era um adorador, mas ele quis ser adorado. Então ele induz as pessoas a ir a um templo religioso e adorar a Deus, mas através dos pensamentos dele próprio, de Satanás, roubando a luz da palavra de Deus, e assim levando o homem à morte, governando o homem através de uma vida espiritual, e o homem ficando perdido. Então o que está no mundo perdido, a vida é só isso aqui mesmo, morreu, acabou, assim pensam muitos. Outros pensam que é por meio daquela religião, eu nasci nesta religião, eu morrerei nela. Oh, se toda pessoa pudesse apagar esse dardo inflamado de Satanás, esse lado maligno, e tomar a palavra de Deus dentro do conteúdo verdadeiro que Deus tem e revela e vivifica seus filhos. Que assim possamos clamar, meus irmãos, buscar a Deus de todo o coração, pedir o Espírito de Deus para nos dar discernimento, para que assim então venhamos andar dentro da
origem da palavra de Deus, dentro do que Deus mandou para nós. Deus morrendo para trazer vida eterna, e a vida eterna está em sua palavra. A sua palavra sendo deturpada, e Deus prometeu que o profeta Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. Então viver da vida enviada por Deus, da vida dada por Deus por meio do seu Espírito Santo, então mandando os mensageiros e ele mesmo cuidando, ele quem? Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele mesmo cuidando da sua igreja, por meio de seus mensageiros e também por meio de Efésios 4:11, onde ali ele trouxe a qualidade de ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. Então não pode haver um aperfeiçoamento nas pessoas se ela é um livre pensador, se ela quer ser um crente desagrejado, dizer que não precisa de igreja para servir a Deus, então ele está totalmente contrário à palavra de Deus, pois Efésios 4:11 ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus escolhendo o homem, Deus trabalhando por meio do homem, porque ele está falando de homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, tudo no plural, nenhum no singular, né? Então Deus tem feito isso, Deus tem mandado profetas? Tem sim. Tivemos profetas na igreja primitiva, tivemos. O livro do Atos dos Apóstolos nos mostra que Ágapo era um profeta. Tem um outro irmão que também era um profeta, assim nos mostra a palavra de Deus. Abrindo a era da igreja gentia, Deus mandou o profeta Paulo, profeta e apóstolo. Fechando a era gentia, Deus mandou um profeta. Então Deus mandou profetas, Deus mandou mensageiros, Deus mandou doutores, pastores em cada era. Então Deus tem os seus homens, o seu ministério. Agora precisamos sempre, com a graça de Deus, observar se todos os espíritos são de Deus, se tudo que é pregado está conforme a palavra de Deus, e assim o nosso coração estar voltado à eternidade, voltados à presença de Deus, guiados por Deus em sua palavra. Que assim Deus nos ajude, guie nossos passos, né, meus irmãos? Poderíamos continuar, mas fica cansativo e longo, né? Amanhã continuaremos, se Deus quiser, voltando para Deus. Vim de Deus e volto para Deus. Como assim afirmou o Senhor Jesus, então nós fomos predestinados nele desde antes a fundação no mundo. Então saímos dele e viemos a este mundo. Agora deixaremos este mundo e voltaremos à eternidade com ele, não é verdade? Que assim Deus guie nossos passos, guie a nossa mente, o nosso coração. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós rendemos-te graças, Pai, pela vida, esta vida natural que o Senhor criou e deixou nós vivermos aqui, e pela vida espiritual manifestada pelo Senhor mesmo, tornando-se um de nós, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, para abrir o caminho de volta, de regresso ao Senhor, para podermos ter contato com o Senhor, ter comunhão, ouvir a tua voz, caminhar com o Senhor. Tu és santo, tu és maravilhoso, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos.
adoramos ao Senhor, porque o Senhor é digno de adoração. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nos compraste, nos redimiste pelo teu sangue. Tu és maravilhoso, Pai, abençoe cada vida, nós te pedimos. Cada coração, Senhor. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, sem a sua presença, sem o Senhor estar nos guiando. Sem o Senhor estamos vivendo uma vida falsa e iludida, Pai. Sem o Senhor nós não teremos arrebatamento e seremos envergonhados. Então nós rogamos, Senhor, preencha o nosso coração. Tira toda arrogância, soberba, bravura, todo espírito de pecado, de impureza de nossas vidas, Senhor. Foi por isso que o Senhor derramou seu sangue, é para nos purificar. Purifica-nos então, Senhor. Como disse Davi, lava-nos com isopo do teu sangue, e ficaremos mais branco do que a branca neve. Abençoe cada vida, cada coração. Sela com teu Espírito Santo, Pai. Nós te pedimos estas bênçãos no nome precioso de nosso Senhor Jesus, para a tua honra e tua glória. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. Abençoe o seu amável coração, todos os seus feitos. À tarde, se Deus quiser, estaremos passando uma sala de vídeo, né? Então sempre a sala de vídeo é uma repetição de um vídeo da manhã. Então você vê justamente ali os bons dias, saudação aos irmãos, porque já ficou gravado, né? E então a gente só passa a sala de vídeo e não tem nem mesmo nada a comentar. Mas eu convido os irmãos, né, a estar reavendo já aí uma palestrinha, né, já feita, né? E reaver de novo. Você podendo, eu fico grato, né? Você também ir compartilhando a outros, ajudando a mais alguém. Eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, a sua companhia, a sua dedicação a Deus, né? Você não é dedicado a mim, é a Deus. Que assim Deus te abençoe. Vou deixando aqui o meu bom dia, o meu abraço fraterno, né? Amanhã cedo, se Deus quiser, a nossa live matinal, e até que consigamos aí providenciar o outro computador para que a gente possa voltar aí ter os hinos, né? Um fundo musical, mas assim daí está bom, né? Graças a Deus. Bom dia, Pastor Paulo. Deus abençoe, juntamente com a irmã Rosana, a irmã Verônica, juntamente com o irmão Hudson. Deus abençoe todos os filhos. Irmã Lourdes Pimenta, bom dia, Deus abençoe. Irmã Vilanir, Deus abençoe, bom dia, né? Sempre aí abençoada junto aí com seu esposo, toda a casa, né? Os filhos já casados, Deus abençoe. Bom dia, irmã Maria Perpétua, Deus abençoe, com todo o lar, toda a família. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus te abençoe, e juntamente com Alisson, todo o seu lar. Irmã Cidinha Pimenta está também conectada, né? Deus abençoe, irmã Cidinha, esperando para uma consulta, né? Aleluia. Irmã Marcele, Deus abençoe, bom dia, né? Irmã Marcele Ferreira, com todo o lar, toda a família, Deus abençoe. Irmão Erasmino, né? Difícil, né, irmão? Erasmino, fala este nome, Deus te abençoe, um grande abraço, Deus continue abençoando, todo o lar, toda a família. Irmão Miguel Zeferino, irmã Silvana, Deus abençoe sempre o lar, toda a família. Irmã Rosana Moraes, bom dia, Deus abençoe
com todo o lar, toda a família. Irmão Oswaldo Alves e a irmã Doralina, bom dia, Deus abençoe sempre, sempre, né? Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. Abençoe toda a família, todo o lar, o esposo, os filhos, né? Sempre, sempre, sempre. Todos quantos conectados, muito obrigado, Deus te abençoe, um bom dia, até amanhã, se Deus quiser, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos.